Tem uma cena que muitas mulheres conseguem lembrar com uma clareza desconfortável. Você está em algum lugar comum, escola, casa, provador de roupa, uma foto em família, e de repente acontece. Um comentário, um olhar, uma comparação. E não é que você decidiu odiar o próprio corpo. É que você aprendeu. Você aprendeu que seu corpo era demais, ou errado, ou desproporcional. E a partir daquele dia, você começou a se vigiar, a puxar a blusa, a esconder a barriga, a evitar certas roupas, a fazer piada de si mesma antes que alguém fizesse. E o pior é que ninguém percebeu que ali nascia uma guerra. Hoje eu não quero falar com a mulher adulta. Quero falar com aquela menina. Se esse tipo de vídeo te toca, porque fala de corpo, vergonha e história emocional sem superficialidade, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos que não tratam você como um problema para ser consertado, mas como alguém que tem uma história para ser compreendida. E hoje a história começa lá atrás. Quando a gente fala, eu odiava meu corpo, parece uma frase simples. Mas por trás dela existe rotina, existe vigilância, existe cansaço. Porque não é ódio só na frente do espelho. É ódio no jeito de sentar, no jeito de andar, no jeito de rir, no jeito de escolher roupa. É a sensação de estar ocupando espaço demais e, ao mesmo tempo, se sentindo pequena por dentro. Muitas meninas crescem acreditando que a vida vai começar quando o corpo mudar, quando emagrecer, quando arrumar, quando ficar aceitável. E enquanto isso não acontece, elas vivem como se estivessem em dívida, com o espelho, com os outros, com o futuro. E aí, sem perceber, a comida vira parte dessa história. Às vezes como consolo, às vezes como punição, às vezes como tentativa de preencher um buraco que não era fome. Porque quando uma menina se sente errada no próprio corpo, ela começa a buscar alívio em qualquer lugar, mesmo que esse alívio dure pouco. Se você se reconhece nessa história e sente que sua relação com a comida e com o corpo foi construída em cima de vergonha e cobrança, eu organizei uma ferramenta que ajuda a trabalhar exatamente essa base. Não é sobre se amar do nada. É sobre reconstruir o jeito como você se enxerga, se trata e reage quando a insegurança aparece. Ela tem exercícios simples, guiados, que ajudam a criar reconciliação com o corpo e mais estabilidade emocional no dia a dia. Se você quiser conhecer, a ferramenta está no primeiro comentário fixado. Agora, vamos entrar na carta. Se eu pudesse sentar ao lado daquela menina hoje, eu não começaria corrigindo nada. Eu não falaria de dieta, nem de disciplina, nem de mudança. Eu começaria dizendo algo muito simples. Você não precisava ter aprendido a se odiar para tentar melhorar. Eu sei que em algum momento você acreditou que precisava. Acreditou que se criticar era uma forma de se consertar, que se sentir vergonha ia fazer você mudar, que ser dura consigo mesma era o único jeito de tentar caber no mundo. Mas ninguém explicou para você que vergonha não constrói cuidado. Vergonha constrói distância. Distância do espelho, distância do próprio corpo, distância da própria vida. Eu sei que você olhava para outras meninas e pensava que elas tinham algo que você não tinha. Mais leveza, mais aceitação, mais facilidade. E cada comparação parecia confirmar a mesma ideia silenciosa. Meu corpo é o problema. Mas deixa eu te contar algo que ninguém te contou naquela época. Seu corpo nunca foi o problema. Ele era apenas o lugar onde você estava vivendo. Foi com esse corpo que você correu. Foi com esse corpo que você abraçou pessoas que ama. Foi com esse corpo que você dançou, mesmo quando achava que ninguém estava olhando. Foi com esse corpo que você atravessou dias difíceis que ninguém mais viu. Mas em vez de enxergar tudo isso, você aprendeu a olhar para ele como um projeto. Algo que precisava ser reduzido, corrigido, controlado. Você começou a negociar felicidade com o futuro, pensando que a vida ia começar quando o corpo fosse diferente, quando ele fosse aceitável, quando ele não chamasse atenção, quando ele finalmente parasse de ser um motivo de vergonha. E enquanto esse dia não chegava, você viveu esperando poder existir sem pedir desculpas pelo espaço que ocupa. Eu queria poder voltar naquele momento específico, naquele dia em que você decidiu que precisava se odiar para melhorar. Eu sentaria ao seu lado e diria com muita calma: você não precisa se machucar para merecer mudança. Cuidar de si não precisa começar com guerra.
Você não precisa se tratar como inimiga para tentar viver melhor. Seu corpo nunca pediu perfeição. Ele só pediu respeito. E talvez a coisa mais importante que eu diria para você seria essa: você já era digna de cuidado muito antes de qualquer transformação. Existe algo que quase ninguém explica para uma menina que começa a odiar o próprio corpo. O problema não começa no corpo. Ele começa na interpretação. Uma menina olha para si mesma no espelho e vê apenas partes: barriga, pernas, braços, rosto. Mas o que ela realmente está vendo não é apenas o corpo. Ela está vendo o significado que aprendeu a associar a ele. Talvez alguém tenha feito um comentário. Talvez tenha ouvido uma comparação. Talvez tenha percebido que certas meninas recebiam mais atenção. E sem perceber, ela construiu uma equação silenciosa. Corpo bonito significa aceitação. Corpo errado significa vergonha. E quando essa equação entra na mente de uma menina, algo muda. Ela começa a vigiar cada detalhe, cada dobra, cada movimento, cada fotografia. O corpo deixa de ser um lugar onde ela vive e passa a ser um objeto que ela observa e julga. Esse tipo de vigilância constante cansa, porque não acontece só em frente ao espelho. Acontece o tempo inteiro, na escola, na praia, na escolha de roupa, na forma de sentar, na forma de rir, na forma de existir. E quando viver dentro do próprio corpo vira um campo de julgamento, surge uma tensão permanente. Uma sensação de estar sempre sendo avaliada, mesmo quando ninguém está olhando. Essa tensão não desaparece sozinha. O corpo continua sendo o mesmo, mas a forma de olhar para ele fica cada vez mais dura. E é nesse ponto que a relação com a comida muitas vezes muda. Porque a comida começa a assumir funções emocionais. Às vezes ela vira conforto. Um momento em que a vigilância diminui. Um pequeno intervalo da autocrítica. Às vezes ela vira tentativa de controle. Uma forma de tentar corrigir o corpo. De tentar alcançar aquela imagem que parecia garantir aceitação. E em outros momentos ela vira punição. Uma forma de descontar frustração. De aliviar uma sensação interna difícil de explicar. Mas veja o que aconteceu. O corpo foi acusado de ser o problema. E a comida virou a ferramenta para tentar resolver algo que nunca começou no prato. Começou na forma como aquela menina aprendeu a se olhar. Quando uma menina cresce acreditando que seu corpo precisa ser consertado para que ela seja suficiente, a comida deixa de ser apenas comida. Ela vira parte de uma história emocional. Uma história feita de comparação, de vergonha, de tentativa de controle. E de uma busca silenciosa por aceitação. Ninguém explicou isso para aquela menina. Ninguém disse que o problema não era o corpo em si. Era a relação que estava sendo construída com ele. E quando essa relação nasce marcada por julgamento, ela acompanha a pessoa por muitos anos, às vezes até a vida adulta. Mas existe algo importante que aquela menina também não sabia. Essa história não precisa continuar exatamente da mesma forma, porque a forma como você aprendeu a olhar para o próprio corpo pode, aos poucos, ser reconstruída, não apagando o passado, mas criando uma nova relação com ele. Agora imagine aquela menina novamente, a mesma menina que um dia começou a desconfiar do próprio corpo, a que puxava a camiseta para baixo, a que evitava certas roupas, a que achava que precisava mudar para poder existir com mais liberdade. Imagine sentar ao lado dela, não como alguém que veio dar lição, mas como alguém que finalmente entendeu o que estava acontecendo. Olhe para ela com calma e diga algo que ninguém disse naquele momento. Diga que ela não precisava ter aprendido a se odiar para tentar melhorar. Diga que aquele corpo que ela estava julgando tanto era apenas um corpo em crescimento. Um corpo tentando encontrar lugar em um mundo cheio de comparações. Diga que muitas meninas passam pela mesma confusão e que isso não significa que há algo errado com elas. Talvez ela ainda não acredite totalmente em você. E tudo bem. Algumas ideias levam tempo para serem desfeitas. Mas apenas ouvir algo diferente já começa a abrir espaço para uma nova história. Uma história onde o corpo deixa de ser inimigo e passa a ser apenas o lugar onde a vida acontece. Se você sente que parte da sua relação com a comida começou nesse período de comparação e vergonha corporal, a ferramenta que organizei ajuda justamente a reconstruir essa base. Ela traz exercícios simples de observação emocional, pausa antes do impulso e desenvolvimento de uma relação mais estável com a comida e com o próprio corpo.
não é sobre ignorar o passado. É sobre aprender a lidar com ele de uma forma mais consciente. Se você quiser conhecer, a ferramenta está no primeiro comentário fixado. Agora vamos fechar essa conversa. Muitas mulheres passam anos tentando consertar o corpo, como se o problema estivesse sempre ali, na barriga, nas pernas, no peso. Mas quando você olha com mais cuidado para a história, percebe algo diferente. O que muitas vezes precisava de cuidado não era o corpo. Era a forma como aquela menina aprendeu a se olhar. Quando uma menina cresce acreditando que o corpo é motivo de vergonha, ela começa a carregar um peso invisível. Um peso que aparece no espelho, nas comparações, nas roupas, nas fotos. E muitas vezes também aparece na relação com a comida. Porque a comida se torna uma forma de lidar com sentimentos que nunca foram explicados. Vergonha, insegurança, sensação de não ser suficiente. Mas aqui existe uma mudança importante de perspectiva. Seu corpo não é o inimigo que você passou anos tentando vencer. Ele é o lugar onde sua vida acontece. É com ele que você trabalha, que você caminha, que você abraça pessoas que ama, que você vive momentos que não cabem em nenhuma balança. Quando a relação com o corpo muda, algo importante também muda na relação com a comida. Ela deixa de ser apenas uma tentativa de resolver um conflito interno e passa a ser apenas uma parte da vida. Essa reconciliação não acontece de um dia para o outro. Ela acontece aos poucos, na forma como você se observa, na forma como se trata, na forma como escolhe cuidar de si mesma. Talvez aquela menina que odiava o próprio corpo não tenha recebido as palavras que precisava, mas hoje você pode oferecer algo diferente. Pode oferecer compreensão. Pode oferecer respeito. Pode oferecer gentileza. E isso muda muito mais do que qualquer crítica jamais mudou. Se esse vídeo fez você lembrar de alguma parte da sua própria história, deixa um like e se inscreve no canal. Isso ajuda esse tipo de conversa a chegar em mais mulheres que também cresceram acreditando que o corpo era o problema. E se puder, hoje faça algo simples. Lembre daquela menina. E diga para ela algo que talvez ninguém tenha dito antes. Você merece cuidado.